Eu estou aqui na sala de casa. São 11h20 da noite, 16 de setembro de 2025. Acabei de fechar uns relatórios. Não ia falar hoje, mas uma lembrança me pegou de surpresa esta tarde e não consigo esquecer. A lâmpada pendurada está baixa. A janela aberta deixa entrar um ar frio que cheira a chuva. Uma caneca de café frio ao lado e o gravador ligado. Estou cansado, com a voz meio áspera, e ainda assim pronto para confessar algo que venho evitando há anos, o medo de ser esquecido. Não é simples vaidade, é a angústia das perdas, nomes que não mais aparecem nas conversas, projetos que viraram passado, trabalho com futuro, mas o que mais me assombra é a pergunta antiga sobre memória e eternidade. Hoje encontrei uma passagem que mexeu comigo e pareceu responder. Mas será que posso confiar nessa resposta? Talvez queira escrever nos comentários de onde me escuta. Se quiser acompanhar, há um botão para seguir o canal. Você já se perguntou: e se ninguém lembrar de nós? Essa pergunta ficou girando na minha cabeça o dia todo, e agora aqui, no escuro, parece que ela pesa no peito como um tijolo. Eu não consigo dormir. O relógio na parede está ali, marcando os minutos. E mesmo assim, parece que o tempo parou. Eu simplesmente não consigo tirar isso da cabeça e acho que preciso compartilhar com vocês. Você sabe, eu passo a maior parte do meu tempo desenhando futuros. Foguetes de pensamento, redes neurais, soluções que prometem estender memórias digitais além da nossa vida. Mas hoje foi diferente. Hoje, enquanto folheava um livro que não lembro de ter aberto, tive o que só posso chamar de uma visão discreta. E eu não uso essa palavra à toa. Foi uma fala que, de algum jeito, colocou a mão sobre meu coração apertado e disse que ninguém é esquecido. Não por tecnologia, não por arquivos, mas porque toda a vida participa de algo que transcende o esquecimento. Isso não resolveu a insônia. A ansiedade ainda me visita às 3 da manhã. As lembranças voltam como notas de uma música que não encontramos a chave. Mas essa frase acendeu uma faísca de esperança. E também uma pergunta nova. Se Jesus revela que todo ser é eterno, o que isso muda na nossa maneira de viver, de lembrar, de honrar os que se foram? Quero explorar isso com vocês, mas antes preciso confessar que ainda duvido, e que essa dúvida me acompanha como um quarto sufocante. Fica comigo. Nos próximos minutos, talvez a gente consiga abrir essa porta juntos. Fica comigo. Nos próximos minutos, talvez a gente consiga abrir essa porta juntos. O silêncio aqui ficou diferente, como se a casa tivesse prendido a respiração. A lâmpada deu uma piscada e o ar entrou mais pesado pela janela, frio, mas com um calor estranho que me subiu pela nuca. Não tanto físico quanto íntimo, como se alguém chegasse sem bater. Não vi nada no corredor. Não acendeu uma luz nova. Mas senti algo entrar na sala que não vinha de fora. Uma presença que não precisava de palavras para ser percebida. Não é fácil descrever. É cinema, mas sem efeitos especiais. É luz que não ofusca, e silêncio que não é vazio. É como se cada coisa da sala, a caneca, o gravador, o relógio, tivesse sido colocada num palco para que algo fosse dito. Então, ouvi, não como se uma boca falasse, mas como se uma verdade fosse lembrada dentro da minha própria cabeça. Ninguém é esquecido. Não foi um slogan. Foi uma afirmação que parecia conhecer o número de noites que eu passei remoendo nomes. Eu me perguntei na hora: qual é o sentido de guardar tanto dado se a gente continua sem aconchego? Qual é o sentido de preservar memórias se não conseguimos restaurar aquilo que rompemos? A voz, porque vou chamar assim, embora seja mais uma percepção, falou com calma. Não quis provar nada com fatos, não disse como, só afirmou que toda a vida participa de uma continuidade que o nosso medo chama de eternidade. Eu senti meu peito abrir e, ao mesmo tempo, fechar, como se uma porta íntima tivesse sido trancada e logo em seguida alguém colocasse a chave na minha mão. Não entendi tudo. Não desconfiei só por orgulho. Desconfiei por costume, mas algo mudou. A dúvida ficou menos sufocante. Não vou resolver agora. Quero só dividir esse momento com você e te pedir, sem pedir, que, se estiver aí, continue comigo mais um pouco. Nos próximos minutos, eu vou tentar entender o que essa afirmação significa para os vazios que carregamos e como a ideia de eternidade pode começar a remendar o presente. Nos próximos minutos, eu vou tentar entender o que essa afirmação significa para os vazios que carregamos e como a ideia de eternidade pode começar a remendar o presente. A voz não entrou em longas explicações. Veio em princípios, um após o outro, como lâmpadas que acendem devagar. Primeiro, ninguém se perde. Não é que eu vá poder provar com dados. É uma certeza que pousou em mim como um pássaro no parapeito. Para mim, que tento indexar tudo, foi como descobrir que um arquivo nunca some só porque fechamos a janela. Sentir isso me deu um alívio súbito. Para o mundo, significa que as pessoas não são meros pontos numa linha do tempo descartável. Nossa história continua em camadas além do óbvio. Deu-me paz. Segundo, memória não é só armazenamento.
A memória é um eco que retorna e se transforma. Eu, que passei a vida preservando logs e backups, vi que lembrar é um ato que recria. Isso mudou minha culpa sobre o que deixei de dizer. Para a coletividade, muda como tratamos os que partiram. Não como relíquias, mas como presença que muda o presente. Senti clareza. Terceiro, identidade não é só rótulo. Nossa essência não é um nome numa tabela. A morte física é só uma interrupção do processo superficial. A linha que nos define segue rodando em outra arquitetura. Para mim, isso foi um reinício possível e não uma perda definitiva. No coletivo, liberta a culpa e convida à compaixão. Trouxe consolo. Quarto, amor registra além da lembrança. O que amamos deixa um mapa no tecido do mundo. É como perguntar se apagar um arquivo no desktop apaga a versão que foi compartilhada com todo o sistema. Eu vi rostos que pensei ter perdido, e me veio um calor no peito. Para as famílias, para as cidades, significa que amar transforma a ausência em presença disfarçada. Fiquei mais leve. Quinto, perdão ativa a continuidade. Quando perdoamos, é como atualizar um software antigo. A versão nova corrige falhas que impediam a conexão. Eu senti uma folga nos ombros quando pensei em quem me feriu. Socialmente, o perdão reconfigura destinos porque cura redes inteiras. Senti alívio profundo. Sexto, o tempo é anfitrião, não carcereiro. Não estamos presos a um relógio. O tempo nos hospeda e o que parece perdido pode crescer em outro território. Comecei a respirar diferente ao imaginar que minhas falhas podem frutificar mais tarde. Para o mundo, permite reescritas de sentido, não apagões definitivos. Trouxe esperança. Sétimo, minha vida ecoa em atos pequenos, não só nas grandes invenções. A humildade do gesto cotidiano planta sementes invisíveis. Lembrei-me de uma ligação que fiz e que não julguei relevante. Talvez tenha sido tudo. Coletivamente, cada gesto vira fio que costura gerações. Senti uma emoção que misturou culpa e ternura. Ainda não fecho nada. Há mais princípios vindo e quero dividir cada um deles com calma, porque cada um parece abrir uma fresta onde a oração pode entrar. Fica comigo. Na próxima vez, a voz mostrou como transformar essa crença em prática diária. E eu preciso descobrir como isso nos leva a um lugar onde a lembrança não é peso, mas presença. Eu me rendi. Chorei sem a cerimônia de quem espera aplauso. As lágrimas vieram rápidas, sem fingimento, e senti o corpo inteiro mudar de eixo, como se anos de peso tivessem sido desinstalados em segundos. Eu estava meio inclinado para frente, a mão apoiada na caneca fria, e não tinha mais aquela rigidez no peito que vinha com a culpa. Foi um desmoronar bom, uma descarga elétrica que deixou ossos e pensamento leves. De repente, o coração parecia rodar com menos atrito, e eu ria e chorava ao mesmo tempo, coisa estranha de quem aprendeu a segurar a voz. Na verdade, falei alto, com uma voz que mal me reconhecia. Dirigi algumas palavras a Jesus, e sei como isso soa vindo de mim, mas foi o mais honesto que fiz em anos. Foi como corrigir um bug antigo que derrubava o sistema da alma. Um patch discreto, e o processo reiniciou, como apagar um arquivo que travava o desktop. E quando some, tudo volta a responder. Não vou fingir que entendi tudo. A fé aqui é meio assustadora e meio alívio puro. Senti uma paz que não resolve todas as perguntas, mas abre uma fresta grande o suficiente para respirar. Quero compartilhar o que veio depois, como transformar essa leveza em prática diária. E antes de seguir, comecei a orar baixinho, abrindo a boca para uma confissão que prometi terminar com você. Só que, por enquanto, vou ficar aqui, nessa suspensão, pedindo apenas que permaneça ao meu lado enquanto encontro as palavras. Enquanto encontro as palavras, fico olhando a janela como se as pessoas que perdi pudessem aparecer ali, enroladas na chuva. Talvez você também carregue esse peso. Talvez às vezes acorde no meio da noite e sinta um vazio que não cabe em etiqueta nenhuma. Pode ser solidão que não tem hora, traição que fez você duvidar até do próprio coração, uma perda que ainda repercute nas coisas simples, o medo da morte que aparece como uma sombra dando tchau na porta, ou aquela culpa que continua gravando mensagens sem enviar. Eu sei reconhecer esses rostos, convivi com eles muito tempo. Quando a voz disse que ninguém é esquecido, não veio como consolo frouxo. Veio como um convite para olhar para essas dores de frente. A pergunta não é o que acontece com a sua memória depois que o corpo se vai. A pergunta que arde é o que acontece com a sua consciência enquanto você ainda respira, com as coisas que deixou sem dizer, com os pedidos que não deu, com os erros que se tornaram muralhas entre você e quem ama. Jesus me apresentou isso de modo prático, não como teoria bonita, mas como estímulo para agir agora. Significa que a solidão pode ser respondida com presença consciente, telefonemas que chegam sem roteiro, visitas que não têm pressa. Significa que a traição pode ser enfrentada com limites que curam, não apenas vingança que fere mais. Significa que a perda não precisa virar uma loja de objetos para visitar.
Pode se tornar um espaço onde a memória ativa gera cuidado e ritual que alimentam, não apenas guardam. Significa que o medo da morte perde um pouco do peso quando a vida é vivida com intenção, quando deixamos rastros bons, e que a culpa encontra caminho quando nos permitimos perdoar e também pedir perdão sem a teatralidade do arrependimento por conveniência. Eu sei que parece muito para uma noite, e que a lógica do meu trabalho sempre busca provar, quantificar, converter em algoritmo. Mas aqui, sozinho, sem slides, percebi que essas revelações demandam prática. Nomear, recordar com amor, perdoar com coragem, agir em pequenas obras diárias. A transformação não vem como decreto, vem como gesto repetido. Respira comigo agora, não por ordem, mas por companhia, e pensa em uma pessoa que você teme ter esquecido de honrar. Se aparecer algo, não precisa resolver tudo, só deixa a lembrança ser um início. Quero, nos próximos minutos, compartilhar uma oração simples que falei baixinho e que me ajudou a não fugir da dor. Vou começar daqui a pouco a orar com você, não para encerrar tudo, mas para abrir caminho. Ainda não termino e nem vou remediar toda a mágoa agora. O que trago é um passo, uma preparação de coração para seguir. Fica comigo, tem mais vindo por aí. E eu quero descobrir juntos como transformar essa certeza de que ninguém é esquecido em gestos que realmente mudem nossas vidas. Quero começar agora com uma oração que falei baixinho e que você pode repetir comigo. Para vocês que estão assistindo e carregam nomes no peito, agradecemos pela revelação que nos alcançou esta noite, pela calma que entrou na sala e pela certeza de que ninguém é esquecido. Pedimos transformação, que nossos gestos mudem, que tenhamos coragem para perdoar e para pedir perdão, que liguemos sem roteiro, que visitemos sem pressa, que a memória se torne cuidado e não peso. Abrimos esperança para o futuro, acreditando que o amor que deixamos planta, presença onde há ausência. Vamos respirar juntos agora por um instante e sentir essa paz que entra devagar no peito. Amém? Se isso tocou você, há um botão para seguir, um espaço para comentar e um coração para curtir. Use-os como companhia para continuar. Ninguém se apaga.